Olá pessoal, sejam bem-vindos ao componente de Matemática 3. Eu sou o professor Beluco e a gente vai trabalhar nesse componente com geometria espacial. Esse componente de geometria espacial, esse primeiro tópico dessa primeira semana, está organizado pelos poliedros regulares, alguns exemplos, seguido da relação de Euler e alguns exercícios resolvidos. Lembrando que nessa semana vocês vão ter disponíveis como anexos também alguns exercícios e respostas de exercícios. No item de poliedros, aqui vocês podem ver algumas figuras que representam algumas figuras espaciais, tá? Que podem servir como exemplos de poliedros. Então tem desde pirâmides até prismas, alguns poliedros regulares, alguns irregulares, o cubo. São várias figuras diferenciadas que representam poliedros. Cada poliedro é sempre formado pela reunião de um número finito de regiões poligonais planas. Só lembrando, regiões poligonais planas são as figuras planas que vocês já estudaram anteriormente. Cada região poligonal plana dessas é chamada ou conhecida por face. Está demonstrada nessa figura que vocês podem ver. E a região do espaço limitada por elas. Então vocês podem ver que cada ponta desse objeto é conhecido como vértice. Cada estrutura que parece um pequeno segmento de reta que divide uma face da outra é conhecido como aresta, está identificado na figura. E a face é essa região, então essa casca toda aí de cada figura é uma face. Tá? E fique atento, porque cada vértice do poliedro é um ponto comum sempre a 3 ou mais arestas. Então vocês podem ver que nessa figura, nesse poliedro, a gente tem cada vértice com 4 arestas chegando em cada vértice desse. A gente pode classificar cada poliedro como convexo e como não convexo. Então a gente recorda o que é uma região convexa do plano a partir dessas figuras que estão demonstradas, né? Essas duas na parte superior são as regiões planas convexas. Como é que eu posso saber que elas são convexas? É só observar que é uma linha reta atravessando essa figura. Ela atravessa sempre, qualquer ponto dentro dessa figura tá em cima dessa reta, né? Embaixo, nas regiões planas não convexas, na mesma situação de desenhar uma linha reta atravessando essa figura, vocês podem ver que tem alguns pontos dessa reta que vão ficar fora da figura, nesse meio. Então, entre os pontos S e o ponto T. Então, se isso é possível, quer dizer que a região plana é não convexa. Então, uma região, definindo formalmente, uma região do plano é convexa quando o segmento de reta, então aquela linha que nós tínhamos, que liga dois pontos quaisquer dessa região, está inteiramente contido nela. Então, o polígono é convexo quando o segmento que liga dois de seus pontos está sempre contido nele ou dentro dele. Então não tem nenhum ponto fora dele no meio, tá? De modo equivalente, a gente pode dizer que um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em no máximo 2 pontos, como os poliedros da esquerda estão relacionados ali demonstrando. Se vocês olharem os poliedros não convexos da direita, tem aqueles pontos ali que não fazem parte do poliedro no meio, sempre entre o S e o T. Se existir esses pontos no vazio, então eles são não convexos. Nós vamos trabalhar nesse componente com os poliedros convexos. Eles são mais simples e eu não preciso ficar fazendo decomposição. É uma primeira etapa para depois a gente poder tratar dos não convexos. Então, sem medo, vamos em frente. No exemplo A, uma questão de vestibular, ou de teste, de Enem, que a gente vai usar muitas questões desse tipo. O exemplo A apresenta o seguinte: analise o poliedro da figura ao lado e responda. Na letra A, pergunta: qual é o número de faces, de arestas e de vértices desse poliedro?
Então, o número de faces é contar quantos polígonos estão formando essa parte externa desse poliedro. Então, a gente pode ver que tem a base, representado ali pela superfície BCDE, que é uma base quadrada, e a gente tem 4 triângulos nas laterais. Então, a gente forma 5 faces nesse poliedro. Arestas são todos esses segmentos de reta que a gente consegue enxergar. Os da frente estão com linha cheia, os que ficam atrás, que a gente não conseguiria enxergar ao natural, eles estão pontilhados, mas eles são arestas mesmo assim. Se eu contar as arestas, a gente tem 4 arestas nessa parte de cima chegando no vértice A, e tem mais as 4 arestas da base ali sustentando aquele quadrado. Então 4 mais 4 fecham as nossas 8 arestas. Os vértices, como eu falei anteriormente, são essas pontas dos poliedros. Então a gente tem 4 vértices na parte de baixo, né, do quadrado, o B, C, D, E, mais o vértice representado pelo ponto A. Na sequência, a letra B, qual é a forma de cada face? Então nós temos 4 faces triangulares, que são essas que estão apoiadas ali no ponto A, e mais uma quadrangular, que seria a base dessa pirâmide, desse poliedro. A letra C pergunta se o vértice C é comum a quantas arestas. Então, quantos segmentos de retas estão chegando nesse vértice C? Nós temos 3. Uma vindo do vértice A, que nós chamamos de AC, uma vindo do vértice B, que nós chamamos de BC, e outra vindo do vértice D, que formando a aresta DC. O item D, o vértice A é comum a quantas arestas? Então ele tem 4 arestas, uma chegando de cada letra da base, uma do B, uma do C, uma do D e outra do E. E finalmente, na letra E, se pergunta qual é a posição relativa das retas determinadas pelas arestas AE e BC. Essas arestas estão representadas em azul mais forte, para a gente conseguir enxergar. Tá? Se eu pegasse essa aresta AE e encostasse no BC, a gente poderia ver que eles estão formando um ângulo de 90 graus. Mas se fosse só essa característica, a gente chamaria de perpendicular. Mas como a gente vê que elas não se encostam em momento nenhum, e mesmo assim formariam 90 graus, então a gente chama de ortogonais, ok? O exemplo B, a gente pede para classificar cada um dos poliedros em convexo ou não convexo. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma linha reta e passa de várias formas pelo objeto para a gente poder ver se tem aquele setor vazio entre o ponto S e T que a gente viu anteriormente. Tá? Então, na letra A gente percebe que é um poliedro convexo, porque qualquer reta que eu passe por ele vai sempre, nunca vai apresentar, na verdade, um buraco no meio. Na letra B é diferente. Eu tenho algumas formas em que eu poderia achar que ele é convexo, mas como ele tem essa inclinação aí caindo, quase uma pista de skate à direita, eu vou conseguir pegar uma linha reta encostando numa aresta lá de cima, uma lá de baixo, e vai ter um buraco no meio. Então ele na verdade vai ser um poliedro não convexo, ele tem aquele buraco no meio ali da linha reta. A letra C é muito fácil, né? É só pegar aquela flechinha ali e transformar numa linha reta, que eu já vejo que vão ter pontos no meio dessa linha reta que não vão fazer parte do poliedro. Então, de novo, ele é não convexo. E na letra D, qualquer reta que eu represente dentro dessa pequena pirâmide, eu vou ter os pontos intermediários dentro desse poliedro, ok? Então, ele também é convexo. Passamos agora para a relação de Euler. Né? Então, aqui eu tenho 3 poliedros. Como eles são muito específicos, a gente vai ver lá na frente essa característica deles. Eles são poliedros regulares, como se chama. Então, por que regulares? Porque todas as faces têm a mesma forma. No cubo, eu tenho 6 faces na forma quadrada. No tetraedro, eu tenho 4 faces na forma triangular,
e triângulo equilátero. Se vocês não lembram, um triângulo equilátero tem todos os lados iguais, então todas as arestas têm o mesmo tamanho. E eu tenho dodecaedro, ele é composto por pentágonos, são 12 faces iguais a um pentágono. Bom, eles são regulares porque tem todas as faces com o mesmo formato, ok? Então aqui o Euler, Leonhard Euler, era um matemático antigo. Ele começou a perceber uma característica que se repetia nos poliedros. Então ele analisava o número de faces, o número de vértices e o número de arestas de cada um. Então no cubo, por exemplo, eu tenho 6 faces, eu tenho 8 vértices, então 8 pontas, né? E eu tenho 12 arestas, ou então 12 segmentos de retas unindo esses vértices. O que o Euler percebeu? Que se eu pegasse o número de vértices, diminuísse do número de arestas e somasse com o número de faces, eu sempre conseguiria o resultado 2. Então nas 3 figuras vocês podem perceber isso, e até desafio vocês a conferirem aí em casa, que sempre dá o mesmo resultado 2. Vamos ver onde isso vai parar. Aqui eu tenho outros poliedros, aí já mais do formato que nós vamos trabalhar nesse curso. A gente tem o prisma de base pentagonal, então uma base de pentágono, o topo de pentágono e as laterais dele todas feitas de retângulos. No segundo a gente tem uma pirâmide de base quadrangular, então eu tenho 4 triângulos sustentados por uma base que é um quadrado. E eu tenho tronco de pirâmide de base retangular, então é como se fosse uma pirâmide com um retângulo embaixo, em que eu cortasse a parte de cima, ele fica meio que decepado ali, tá? Será que funciona essa relação aqui também? Pior é que funciona. Então lembrando, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, sempre fechando o resultado número 2. Achando sempre esse resultado, o Euler conseguiu uma relação, né? Que é V menos A mais F igual a 2. Então, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, fechando sempre o número constante 2. Tá? Esse valor 2 dessa expressão é uma característica de todos os poliedros convexos. Se ele for não convexo, aí isso não vai funcionar. Tá? Então, alguns exercícios resolvidos. Tá? O exercício número A aqui, letra A, desculpa. Determine o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo que apresenta 6 faces quadrangulares, então 6 faces que podem ser quadrados ou retângulos, e 4 faces triangulares. Tá? Pense num objeto que reúna todas essas faces. Como é que a gente resolve esse exercício? Bom, primeiro, como o poliedro tem 6 faces quadrangulares, a gente calcula o número de arestas fazendo 6 vezes quantas arestas tem um quadrado. Um quadrado tem 4 arestas, tá? 6 vezes 4 dá 24, que é 24 arestas. O poliedro que tem também 4 faces triangulares, está ali na ordem do exercício. Um triângulo tem 3 arestas, então fazendo 4 vezes 3, a gente chega a um total de 12 arestas. Só que aí tem um problema, essas faces todas são grudadas. Então, a gente acaba, contando dessa forma, a gente acaba duplicando o número de arestas. Porque a gente conta uma aresta como se fosse 2 vezes, na verdade é uma só. Então, o que a gente faz? A gente soma esse número total de arestas, o 24 com o 12, e divide por 2 para eliminar essas que foram contadas a mais. Então, 24 mais 12 dá 36, e dividido por 2 vai dar 18. Tá? Como também foi nos apresentado que ele tem 6 faces de um tipo e 4 faces de outro tipo, a gente pode somar 6 com 4, dá 10, e já termos o número total de faces, ok? Então a gente já sabe que o número de arestas é 18, era algo que se pedia na ordem do exercício, e que o número de faces é 10. Não se pedia o número de faces porque ele já entregava essa informação, era só somar. Mas ele pede o número de vértices. E como eu já tenho o número de arestas e de faces, a gente aplica a relação de Euler. V menos A mais F igual a 2, onde a gente já tem o A, que são 18 arestas, e já tem o F, que são 10 faces. Aplicando ali V menos 18 mais 10 igual a 2.
O menos 18 com mais 10 dá menos 8. Passando para o outro lado, ele muda o sinal, né, do menos 8 para mais 8. Já tinha 2. Quanto é que dá 2 mais 8? Dá 10. Então a gente vai ter nesse poliedro 18 arestas, que a gente já tinha calculado, e 10 vértices que a gente obteve com a relação de Euler. Então, para isso que nos ajudou a relação de Euler neste momento, ok? No exercício B, Arquimedes, que viveu no século 3 a.C., descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais. Pentagonais vem de pentágono, vem de um polígono com 5 arestas. E esse poliedro também tinha 20 faces hexagonais. Para quem não lembra, hexagonais vem de hexágono, ou seja, 6 arestas, todos regulares. Esse poliedro inspirou inclusive a fabricação da bola de futebol, que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Aqui se pede quantos vértices possui esse poliedro. Bom, com o maior número de faces, isso daria muito mais trabalho de desenhar e imagina de calcular. Mas vamos resolver isso aí. Vamos lá. Então, o exercício fala em 12 faces pentagonais. Resolvendo que nem o exemplo A, o exercício A, a gente tem 12 faces vezes 5 arestas em cada face. Lembrando que é pentagonal, pentágono, 5 arestas. 12 vezes 5 dá 60. Ou seja, 60 arestas apenas nessas 12 faces. A gente também tem, nesse poliedro, 20 faces hexagonais. Hexágono vem de 6, então 20 vezes 6, que dá 120, ou seja, 120 arestas. Se a gente for contar que cada aresta foi considerada 2 vezes, então a gente tem 60 arestas do primeiro tipo de face, mais 120 arestas do segundo tipo de face, que dá 180. Dividido por 2 vai dar 90 como número de arestas. Ali no meio aparece logo, né, a gente tem um número de faces, que é só somar o que já está ali na ordem do exercício, 12 mais 20, que dá 32. Então a gente tem o número de faces, a gente tem o número de arestas e precisa do número de vértices. A gente substitui na equação ou na relação de Euler. Por que a gente pode usar a relação de Euler? Porque ele é um poliedro convexo. Está informado isso na ordem do exercício, bem no início, na primeira linha. Então, substituindo o número de arestas que a gente obteve, substituindo o número de faces que a gente obteve, 90 e o 32, o menos 90 passa para o outro lado da igualdade como mais 90, o mais 32 passa para o outro lado da igualdade como menos 32, resolvendo 2 mais 90 menos 32 dá um resultado de 60. Dessa forma a gente vai ter o número de vértices igual a 60, sem ter que contar no objeto ou tentar imaginar um objeto desse, um poliedro convexo desse, que é muito complicado. Nem eu tento fazer isso, ok? Então esse está terminando o nosso tópico 1 de geometria espacial. Tá? É um tópico mais teórico, por conta da questão de definição de poliedros, da relação de Euler, que é bastante importante para a geometria espacial. A gente vai ser mais calculista nos próximos tópicos, né? Porque a gente vai ter que analisar alguns poliedros regulares específicos, tá? Não esqueça de fazer os exercícios. Nesse primeiro módulo a gente ainda não vai fazer alguns exercícios por ser mais teórico, tá? A partir do segundo tópico a gente vai ter sim exercícios toda semana, uma lista de exercícios, vai constar ali para vocês exercícios da semana e vai constar também a explicação de como resolver esses exercícios de forma narrada para que vocês possam entender, ok? E da mesma forma também a gente vai ter alguns exercícios feitos direto no Moodle, que aí eu posso acompanhar o desenvolvimento de vocês mesmo à distância nessa etapa de isolamento, ok? A gente vai ter os fóruns de dúvidas, vocês podem colocar ali as dúvidas de vocês. A gente vai ter fóruns de dúvidas por tópico, tá? E vai ter o fórum de dúvidas geral.
Então, fora de dúvida geral, vocês podem colocar ali algumas dúvidas em relação à disciplina, ao sistema de avaliação, a questões gerais. E ao da semana, eu peço que vocês se restringam para fazer as questões sobre o conteúdo daquela semana, que aí fica mais fácil da gente se organizar, tá? Os fóruns de dúvidas, eu vou resolver eles, eu vou responder eles para vocês, em geral, toda terça e quinta-feira, tá? Para poder se organizar, porque a gente também tem que preparar as aulas. Tem o meu e-mail na tela, vocês podem acessar ele para entrar em contato, mas eu prefiro que vocês, as questões de sala de aula, vocês peçam pelos fóruns de dúvidas, ok? Bons estudos para vocês. Fechando o tópico, na próxima semana o tópico 2 vai falar sobre prismas, o cálculo da diagonal e as áreas, a área da base, a área lateral e a área total. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, saudades, semana que vem a gente se fala mais, um grande abraço. E não esqueçam também que a partir da próxima semana a gente começa também com os atendimentos. Então, dê uma olhada no plano de ensino de vocês para saber qual é o horário do atendimento da turma de vocês, ok? Um abraço.